Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Semana já caminhando aí. Hoje já é terça-feira e nós vamos continuar então aqui na nossa leitura. Vamos orar, gente, entregar esse momento pro Senhor e a gente já vai começar aqui a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa semana. Muito obrigado pela minha saúde, Senhor, que tem se restabelecido aos poucos, e eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor vai cuidando de nós em cada detalhe, em cada coisa, Senhor. O Senhor vai nos ajudando a nos sustentarmos, né, a ficarmos de pé, a estarmos bem, porque é o Senhor quem nos dá fôlego de vida, é o Senhor quem nos dá tudo que nós temos. Toda manhã, Senhor, nós devemos sim olhar para o céu, olhar para o Senhor e agradecer por essa respiração poderosa, pelo fôlego que vem somente do Senhor para nós, o ar que nós respiramos. Eu glorifico a Ti, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia, por essa leitura. Ministra o nosso coração, Pai, de maneira especial nesse dia. Ministra nessa passagem, Senhor, o nosso coração da verdade do Senhor para nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Hoje é o dia 2, né, da semana 47, e a gente vai primeiro para Lucas 23 e depois João 18 e 19. Então, o primeiro texto é Lucas 23. Vamos lá? Diz assim: Então, resolveram levar Jesus ao governador Pilatos e começaram logo a acusá-lo. Ele tem levado o nosso povo à ruína, dizendo que não pague seus impostos a César e alegando ser ele mesmo Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou-lhe: Você é o rei dos judeus? É o Senhor quem está dizendo, respondeu Jesus. Depois Pilatos voltou-se para os sacerdotes principais e a multidão e disse: Não vejo nesse homem nenhum motivo de acusação. Mas eles insistiram. Acontece que ele está provocando revolta contra o governo nos diversos lugares onde vai, em toda a Judéia, na Galileia e agora aqui. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando eles disseram que sim, Pilatos ordenou que o levassem ao rei Herodes, porque a Galileia estava sob o comando de Herodes. Aconteceu que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou alegre com a oportunidade de ver Jesus, porque tinha ouvido falar a seu respeito e esperava vê-lo realizar um milagre. Ele fez a Jesus uma pergunta atrás da outra, mas não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os mestres da lei permaneciam ali gritando suas acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar dele e a ridicularizá-lo. Vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os sacerdotes principais e as outras autoridades judaicas, juntamente com o povo, e anunciou sua sentença. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de provocar uma revolta contra o governo. Eu o interroguei na presença de vocês e não encontro nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Herodes chegou à mesma conclusão e o devolveu a nós. Nada do que este homem tem feito merece a pena de morte. Portanto, eu mandarei açoitá-lo e soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso e a pedido do povo. Mas nesse momento, um poderoso clamor levantou-se da multidão como se fosse uma só voz: Mate-o e solte-nos Barrabás. Barrabás estava na prisão por ter começado em Jerusalém uma revolta contra o governo e por ter praticado um assassinato. Pilatos discutia com eles porque queria soltar Jesus, porém eles continuavam gritando: Crucifique, crucifique. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Eu não achei razão nenhuma para condená-lo. Portanto, será castigado e solto. Porém, eles gritavam cada vez mais alto, pedindo a morte de Jesus, e o pedido deles prevaleceu. Portanto, Pilatos sentenciou Jesus à morte, conforme a vontade daquelas pessoas, e soltou Barrabás, um homem preso por revolta e assassinato, a pedido deles. Mas entregou-lhes Jesus, para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte, Simão de Cirene, que estava naquela hora chegando do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Grandes multidões o seguiam e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas Jesus voltou-se e lhes disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos,
porque estão chegando dias em que vocês dirão: felizes as mulheres que não tiveram filhos, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Nesses dias todos dirão às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão às colunas: cubram-nos, pois se fazem estas coisas à árvore verde, o que não farão quando elas estiverem seca? Outros 2 que eram criminosos foram conduzidos para fora a fim de serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os 3 foram crucificados, Jesus na cruz do meio e os 2 criminosos, um de cada lado. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiraram sorte sobre a roupa dele, jogando dados para cada peça. A multidão olhava e os líderes riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom salvando os outros, diziam. Vamos ver se ele salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. E lhe diziam: se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele estava escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. A essa altura era meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Nessa hora Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras morreu. Quando o centurião que lhe dirigia execuções viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e dizia: verdadeiramente este homem era inocente. E a multidão que veio para a crucificação, quando viu que Jesus estava morto, começou a bater no peito e afastar-se. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, estavam olhando de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. Ele era de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Assim ele desceu o corpo de Jesus da cruz e o enrolou numa longa peça de linho, colocando o corpo num sepulcro novo, cavado na rocha, que ainda não havia sido usado. Isso foi feito bem à tardinha, na sexta-feira, o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora carregado para dentro do sepulcro. Dali elas foram para casa e prepararam perfumes para embalsamar o corpo e descansaram no sábado, conforme o mandamento da lei dos judeus. Capítulo 23 de Lucas, né? Que é o nosso primeiro texto de hoje, fala então desse mesmo momento, né? Da crucificação de Jesus, do momento em que ele entrega o seu espírito, do momento em que José de Arimateia então toma a decisão de não deixar Jesus o sábado inteiro exposto ali, mas já o tirar antes de começar o Shabat, né, para que ele não tivesse que ficar ali até o final do sábado, porque só nesse momento que os judeus poderiam fazer alguma coisa, porque no sábado não era permitido fazer trabalho algum, muito menos, né, tirar um homem sentenciado à morte da cruz. Então José de Arimateia se adianta nessa questão antes que começasse o sábado e tira Jesus daquela situação de crucificação, né? Tudo tem o seu porquê, né? Dentro de tudo isso, Deus estava no comando de todas essas coisas. O próprio Pai, né? Supervisionou e colocou as pessoas corretas, né? No momento correto, em todo esse cenário da crucificação, para que Jesus fosse enterrado nesse momento, né? Graças a Deus por isso. Deus está sempre no comando de todas as coisas, orquestrando os acontecimentos na humanidade, levando-nos ao conhecimento dele, ao conhecimento do Filho, né? E aqueles que creem, então, são salvos, né? Se tornam filhos de Deus. Vamos para João 18 e 19, tá? Então, capítulo 18 de João diz assim:
Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou o riacho de Cedron com seus discípulos e entrou em um bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus havia ido ali com seus discípulos muitas vezes. Os sacerdotes principais e os fariseus haviam dado a Judas um pelotão de soldados e alguns guardas. Então eles chegaram ali com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo perfeitamente tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram para trás na terra. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês estão procurando? E outra vez responderam, a Jesus de Nazaré. Eu já disse que sou eu, disse Jesus. E já que é a mim que vocês estão procurando, deixem estes outros ir embora. Ele disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor me deu. Nisto, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então o pelotão de soldados, com seus comandantes e os guardas dos judeus, prenderam e amarraram Jesus. Primeiramente o levaram a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem disse aos outros líderes judaicos, seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus, como fazia um dos discípulos que era conhecido do sumo sacerdote. Portanto, aquele outro discípulo teve licença de entrar no pátio com Jesus, enquanto Pedro ficou do lado de fora do portão esperando. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça, que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, o Senhor não é um dos discípulos daquele homem? Não, disse ele, eu não sou. Os guardas e os servos achavam-se ao redor de uma fogueira que tinha feito porque fazia frio, e Pedro estava ali com eles, aquecendo-se. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a fazer perguntas a Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, o que eu ensinei é muito conhecido, porque eu tenho pregado abertamente na sinagoga e no templo. Eu tenho sido ouvido por todos os líderes judaicos e não ensino em particular nada que não tenha dito em público. Por que o Senhor está me fazendo estas perguntas? Pergunte àqueles que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu um soco no rosto de Jesus. Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Se eu disse algo errado, dê testemunho disso, respondeu Jesus. Se contudo disse a verdade, por que você me feriu? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro ainda estava perto da fogueira se aquecendo e perguntaram novamente a ele, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, claro que não. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou, eu não vi você lá no bosque de oliveiras com ele? E outra vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Daí ele foi levado ao palácio do governador romano. Os seus acusadores não entraram para evitar a contaminação cerimonial, pois queriam comer o cordeiro pascal. Então o governador Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou, qual é a acusação que vocês fazem contra este homem? Nós não teríamos prendido se ele não fosse um criminoso, disseram eles. Então leve o acusado para ser julgado por vocês mesmos, conforme a lei de vocês, disse Pilatos. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, disseram eles, e é necessária a sua aprovação. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus havia dito a respeito do modo pelo qual morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Inquiriu. Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é sua ou os outros falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Respondeu Pilatos. O seu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram você a mim. Por quê? Que foi que você fez? Então Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores teriam lutado quando eu fui preso pelos líderes judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos respondeu, então você é rei? O Senhor está dizendo que sou rei, disse Jesus. Eu nasci para isso e vim a este mundo para testemunhar da verdade.
Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois ele saiu outra vez para onde o povo estava e disse: pelo meu exame não há nada contra ele, mas vocês têm costume de cada ano pedir que na Páscoa eu solte alguém da prisão. Portanto, se vocês quiserem, soltarei o rei dos judeus. Porém eles gritaram: não, este homem não, queremos Barrabás. Barrabás era um assaltante. Capítulo 18 fala desse momento, né, do julgamento de Jesus pelos principais sacerdotes, né? No caso aqui é citado Anás e Caifás. E aí depois disso ele é levado então para Pilatos, que aí sim tem um julgamento romano nessa história, porque o que os judeus queriam era a morte por crucificação, que era também a própria palavra de Cristo, que ele haveria de morrer pela mão dos homens, né? Então ele sabia disso, a palavra já havia predito tudo isso no Antigo Testamento, nos textos, o Senhor já havia dito sobre essa questão da sua morte, e tudo isso estava sendo realmente dirigido e direcionado pelo próprio Pai. O Pai havia permitido tudo isso com o Filho estava se entregando para que isso acontecesse. Não havia nada contra a vontade de Deus e nada contra a vontade do Filho de Jesus. Amém? Capítulo 19 diz assim: então Pilatos mandou os soldados açoitarem Jesus, e eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Salve, rei dos judeus! Caçoavam eles e davam socos no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês, mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: aqui está o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os guardas do templo começaram a gritar: crucifique, crucifique. Vocês o crucifiquem, disse Pilatos. Não encontro nele base para acusá-lo. Mas os judeus insistiram: pelas nossas leis Jesus deve morrer, porque chamou-se a si mesmo o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda com mais medo. Por isso levou Jesus novamente para o palácio e perguntou: de onde você vem? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Então Jesus disse: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não lhe fosse dado de cima. Portanto, aquele que me trouxe ao Senhor tem um pecado maior. Com isso, Pilatos tentava libertar Jesus, mas os líderes judaicos diziam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se declara rei está em revolta contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos novamente trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como Calçada de Pedras. A essa hora já era cerca de meio-dia, do dia da preparação, véspera da Páscoa. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique Jesus. Que? Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nós não temos outro rei além de César, gritaram os sacerdotes principais. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E os colocaram as mãos nele. Jesus foi levado para fora da cidade, carregando a sua cruz, ao lugar conhecido como a caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a tabuleta estava escrita em hebraico, latim e grego, de modo que muitas pessoas puderam ler a inscrição. Então os sacerdotes principais disseram a Pilatos: mude isso de rei dos judeus para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Quando os soldados acabaram de crucificar a Jesus, dividiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles, e disseram: não vamos rasgar a túnica dele, porque era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não vamos rasgar a túnica, vamos jogar os dados para ver quem ganha o manto. Isso cumpriu a escritura que diz: eles dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus encontraram-se
encontravam-se Maria, mãe de Jesus, Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto ao discípulo que Jesus amava, disse a ela: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daí em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que tudo já estava terminado e, para cumprir as escrituras, disse: eu estou com sede. Havia ali uma jarra de vinho azedo, de modo que ensoparam uma esponja nele, puseram num caniço e suspenderam até os lábios de Jesus. Tendo Jesus provado, disse: está tudo consumado. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado sagrado. Os líderes judaicos não queriam que os corpos permanecessem pendurados ali no dia seguinte. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados, a fim de apressar sua morte. Assim os seus corpos poderiam ser tirados das cruzes. Então os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto, e por isso não quebraram as suas pernas. Contudo, um dos soldados furou o seu lado com uma lança, e daí correu sangue com água. Aquele que viu isso com seus próprios olhos deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que esta narração é fiel e dela testemunha para que vocês também possam crer. Os soldados fizeram isso em cumprimento das escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz nas escrituras em outro lugar, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido um discípulo oculto de Jesus, porque tinha medo dos líderes judaicos, corajosamente pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então ele veio e levou o corpo embora. Nicodemos, o homem que tinha ido de noite a Jesus, veio também trazendo cerca de 34 quilos de perfume, próprio para embalsamar, feito com mirra e aloés. E os 2 juntos enrolaram o corpo de Jesus em um pano de linho comprido, cheio desses perfumes, como é o costume judaico para o sepultamento. O lugar da crucificação estava próximo a um jardim, onde existia um sepulcro novo, que nunca tinha sido usado. Assim, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, eles puseram Jesus ali. Capítulo 19 de João, a gente percebe a narrativa, né, de que talvez tenha sido alguém escrevendo para João, né? Em alguns trechos a gente percebe que parece que não é João quem está escrevendo, mas o testemunho de tudo isso é de João. Então pode ter sido alguém escrevendo para João o texto, alguém que ouviu o testemunho de João a respeito desse episódio, né, desse momento da crucificação, e realmente João era o único discípulo que é descrito no próprio texto dele, que estava ali próximo da cruz e que viu então esses momentos da crucificação mais de perto, a questão deles terem quebrado as pernas dos 2 ladrões que estavam do lado de Jesus e não quebraram as pernas de Jesus, de terem furado o seu lado com a lança e saído água e sangue, de Jesus ter entregue o seu espírito ali naquele momento de que está tudo consumado, né, dizendo está tudo consumado, tetelestai, né, como eles dizem no original. Então a gente percebe na narrativa de João explicações ou situações que nos outros evangelhos não aparecem. A gente não tem essa mesma intensidade de relatos com os outros, né, evangelhos, nesse sentido aqui de João. E João realmente tem uma particularidade, vocês sabem disso, eu falei para vocês no capítulo 15, 16 e 17, que eu amo o evangelho de João para analisar essas questões de como João apresenta Cristo para nós de uma forma muito mais divina, de uma forma muito mais filho de Deus do que os outros evangelhos o fazem. E aqui tem um trechinho que, para muitas pessoas, João está puxando a sardinha para o lado dele, né? Porque o único texto que fala que João era o mais querido de Jesus é no próprio texto de João. Então, quem está dizendo que Judas era o predileto de Jesus é o próprio João, né? Não são os outros discípulos. Então, alguns estudiosos brincam falando que João está puxando a sardinha para o lado dele,
dizendo isso ele mesmo. Não quer dizer que era uma verdade absoluta, né? Que Jesus amava mais João do que os outros. Mas aí fica só para a questão de curiosidade mesmo. Não quer dizer que seja ou que não seja isso, né? A gente crê que Jesus amava os seus discípulos com certeza. Tinha realmente mais intimidade com 3, né? Pedro, Tiago e João, que eram sempre os 3 que estavam mais próximos de Jesus em vários acontecimentos. Jesus os chama para mais perto para testemunhar o que ele está fazendo ali. E João, então, dá essa narrativa aqui para nós, dizendo que ele é o mais próximo. Até porque ele realmente está aos pés da cruz, então ele não temia a morte naquele momento. Ele talvez poderia ser entregue à morte naquele momento e ele morreria sim com Jesus, não temendo, né, estando ali mais próximo junto com as mulheres. E Jesus entrega então a sua própria mãe aos cuidados de João, né, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe, né? Então Jesus entrega literalmente aquela mulher que tinha sido a sua mãe, a sua genitora, que provavelmente já estava viúva naquele momento, né, aos cuidados de João. E a palavra diz que João, a partir daquele momento, então começa a cuidar de Maria, né, da mãe de Jesus. Ela tinha outros filhos, mas Jesus faz isso, né, entregando essa mulher aos cuidados de João. Existem vários estudos teológicos sobre isso, dizendo que não, que foi só uma maneira teológica de Jesus falar ali com João e com Maria. Existem vários estudos sobre isso, mas o texto está dizendo que Jesus dá essa incumbência, né, para João cuidar de Maria, e que Maria então tinha um filho agora no lugar de Jesus, que era o seu discípulo amado, como ele mesmo diz. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar ministrando o coração de vocês. Os evangelhos são muito ricos em entendimento sobre Jesus, sobre a vida mesmo, né, sobre os seus dias, sobre a sua maneira de viver, né? Essa é a verdade. Os evangelhos demonstram para nós qual é a maneira de filho de Deus, como um filho de Deus deve se comportar, como o reino de Deus já está estabelecido sobre a terra através de filhos de Deus, né? Que demonstrem o seu caráter. Então é bem particular estudar os evangelhos, porque é isso que a gente vai conseguir extrair de uma forma muito mais profunda do que em qualquer outro texto da palavra de Deus. Os evangelhos mostram para nós a humanidade e a divindade de Jesus ao mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. Amém? Vocês possam aproveitar. Essa semana nós temos só mais 2 dias, né? Amanhã e quinta, para estudar aqui, para ler, né, os evangelhos. E aí já na sexta-feira a gente já começa o livro de Atos. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.